Galera, que quarta-feira animada de Copa do Mundo que tivemos, né? Bom, nessa quarta-feira tivemos 4 jogos super legais, super emocionantes da Copa do Mundo, e esses jogos serviram para a gente ver quem vão ser os 2 países que vão para as oitavas de final. A França enfrentou a Tunísia e a Tunísia venceu da França por 1-0. Em um jogo cheio de emoções, a França também teve um gol anulado no finalzinho. O gol foi de Griezmann, mas pelo VAR o gol foi anulado por conta de impedimento. Então a Tunísia venceu a França, mas com a vitória não conseguiu se classificar. Quem também teve uma zebra aí foi a Austrália, que venceu a Dinamarca por 1-0 e se classificou para as oitavas de final. A Dinamarca venceu por 1-0 essa partida e a Dinamarca ficou em último lugar do grupo D. E foi uma das grandes zebras da Copa, foi a Dinamarca não ter se classificado e a Austrália sim. Então estão países da Oceania nas oitavas. A Argentina e Polônia se enfrentaram para decidir quem ia avançar às oitavas. E quem avançou foi a Argentina e a Polônia. No jogo, a Argentina jogou super bem, dominou a partida do início até o fim, a Polônia não viu a cor da bola e a Argentina venceu o jogo por 2-0. E com isso, a Argentina avançou para as oitavas de final em primeiro do grupo. A Polônia ficou em segundo colocado. E um outro jogo, na minha opinião, o jogo mais emocionante da rodada foi México e Arábia Saudita. O México venceu o jogo por 2-1, mas não se classificou por conta do saldo de gols. Por causa de um golzinho, o México não se classificou. Quando o México estava ganhando por 2-0 e a Polônia estava perdendo por 2-0, era a Polônia que estava passando pelo número de cartões que as seleções tinham tomado. A Polônia tinha tomado 5 e o México 7. Como o México levou o gol da Arábia Saudita, aí a questão já foi pro saldo de gols e por causa de um gol o México não avançou. Com isso, no dia 3 de dezembro, às 4 horas da tarde, a Argentina vai enfrentar a Austrália e no dia 4 ao meio-dia, a França vai enfrentar a Polônia. Vamos ver como vão ser essas oitavas de final. Já foram jogos na fase de grupos muito emocionantes e eu vou continuar comentando aqui pra vocês a cada jogo da Copa que a gente tiver. Bom pessoal, no vídeo de hoje vamos falar muitas notícias importantes sobre a seleção brasileira e sobre o futebol brasileiro. Vou te falar sobre Neymar. De acordo com o jornalista da ESPN, Neymar poderia estar voltando a jogar pela seleção brasileira apenas nas semifinais da Copa. Vou te falar sobre Edenilson, que pode deixar o Internacional para assinar com o Atlético Mineiro. Vou falar também sobre o Flamengo, que pode estar fechando com um grande trio de reforços para a disputa do Mundial de Clubes. Tudo isso e muito mais você vai ver agora no Futebol News. Então só quero me apresentar antes. Muito prazer, meu nome é Carlos Daniel, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do Futebol News. E antes de começar com as informações, eu peço que você deixe um like nesse vídeo, se inscreva no canal e também ative o sininho de notificações, que é muito importante. Sempre que eu postar algum vídeo novo, você vai receber as notificações diretamente do seu celular, computador, tablet. Sempre que eu postar algum vídeo, você vai receber esse toquezinho, beleza? Bom galera, vamos começar esse vídeo trazendo informações sobre o camisa 10 da seleção brasileira, Neymar Júnior. De acordo com informações do jornalista Pedro Ivo Almeida, durante o programa da ESPN, o jornalista falou que Neymar poderia voltar somente a jogar pela seleção brasileira nas semifinais da Copa do Mundo de 2022. E o jornalista cravou que Neymar não voltará aos gramados, revelando que a lesão do atleta não tem evoluído de maneira que se esperado. Pedro Ivo Almeida disse, abre aspas, não vejo o Neymar em condições de jogar antes das semifinais. O Neymar não joga as oitavas de final. A CBF não vai verbalizar isso porque ele trabalha jogo a jogo. Então só deve anunciar isso após o duelo contra Camarões. A gente está falando de um atleta que não pode sair do hotel, que faz tratamento de 2 em 2 horas e já tem um histórico de lesões nesse pé. Fecha aspas. Porém, o jornalista Pedro Ivo Almeida revelou que em conversas com o Juninho Paulista foi informado de que Neymar tem sim condições de retornar a jogar ainda nessa Copa do Mundo. Hoje eu fui informado de que o Neymar tem evoluído e deve retornar aos gramados até o dia 18. Com muito otimismo, acredito que ele pode voltar a jogar nas semifinais. Fecha aspas. Então, galera, o jornalista falou que não acredita que o Neymar volta a jogar nas oitavas, nas quartas de final, e sim nas semis. Vamos ver o que vai acontecer. De acordo com médicos da seleção brasileira, de acordo com jogadores, o Neymar está se recuperando muito bem, está na fisioterapia 24 horas por dia, fazendo um tratamento intensivo, tudo isso para voltar a jogar da melhor forma
possível. O próprio Neymar já disse que tem uma ótima recuperação, então vamos ver quanto tempo ele vai demorar para voltar. Eu espero que não seja muito tempo e que ele retorne já no jogo contra o Camarões. Nem para jogar, pelo menos que fique no banco de reservas para a gente ver que tá tudo certo com ele. Beleza? Bom, galera, vamos falar agora sobre futebol brasileiro, mais especificamente falando sobre Kanu, hoje em dia zagueiro do Botafogo. Na época em que John Textor comprou o Botafogo, o Kanu é o jogador que está no clube hoje do Botafogo há mais tempo, ou seja, está desde a época que o John Textor comprou o clube. Inclusive, o Botafogo fez uma proposta de renovação para o jogador e o zagueiro recusou. No entanto, ao longo do ano, Kanu foi perdendo espaço com o técnico Luiz Castro. No retorno do Brasileirão, em que o Botafogo lutou por uma vaga na Libertadores, o defensor foi usado em apenas 4 oportunidades de 19 jogos. De acordo com o GE, diante da pouca utilização ao longo do ano, Kanu quer um posicionamento do Botafogo sobre a próxima temporada. O jogador quer atuar por mais minutos. Segundo a reportagem do Globo Esporte, a chance do defensor ser negociado pelo Botafogo é grande. Ou seja, Kanu não vem sendo utilizado pelo Botafogo, perdeu o espaço com o Luiz Castro e com isso o jogador quer um posicionamento do clube carioca. Caso contrário, ele vai querer ser negociado pelo clube de General Severiano. Então, galera, vamos falar novamente sobre uma notícia do Botafogo, só que dessa vez de chegada e não de saída. Isso porque nas últimas horas o nome do jogador Gabriel Menino do Palmeiras vem sendo especulado dentro da equipe carioca. Por outro lado, conforme repercutido pelo jornalista Jorge Nicola, ainda não há nada de concreto por parte da equipe de John Textor. Vale ressaltar ainda que no início do ano, o Botafogo já havia fechado com outra joia do Palmeiras, o também meio-campista Patrick de Paula, que foi a contratação mais cara da história do Botafogo. O Patrick de Paula fechou com o Botafogo no início do ano, tendo uma grande expectativa de atuação no clube carioca, acabou que não rendendo muito esperado, ficou mais no banco de reservas do que atuou, então o Botafogo poderia estar acertando a contratação de Gabriel Menino, que também hoje em dia não é muito utilizado lá no Palmeiras. Vamos falar agora, galera, sobre o Flamengo. O dirigente do clube rubro-negro, Marcos Braz, já havia dando sinais sobre uma possível super estrela que seria a contratação do Flamengo para a disputa do Mundial de Clubes, mais especificamente a final contra o Real Madrid. Então já surgiram várias especulações no elenco rubro-negro e uma delas, a principal especulação, é do meia Oscar. Claro que segue sendo o grande alvo do Flamengo, mas nas últimas horas outros nomes vêm sendo especulados no clube carioca. Um desses nomes é de Anderson Talisca, que, de acordo com o jornalista Samir Carvalho, seria uma indicação do técnico Vitor Pereira. Por outro lado, em contato com o Nicola, o jogador diz ainda não ter sido procurado pelo Flamengo e também o jogador é especulado dentro do Corinthians. Além de Oscar e Anderson Talisca, outro nome especulado no clube é de Felipe Coutinho. O brasileiro não vive boa fase no Aston Villa e teria recebido sondagem do clube carioca, conforme apurado por Bruno Villafranca. Negociação, no entanto, é bastante complicada, já que o Aston Villa não quer liberar o jogador. Eu acredito que de todos esses 3 nomes que foram citados, Talisca, Oscar e Felipe Coutinho, eu acho a mais viável contratação a de Oscar. Ele já vinha sendo sondado no clube rubro-negro há muito tempo, já vinha em conversas com o Flamengo desde o início do ano, então eu acho mais viável a contratação do jogador. Felipe Coutinho, ele tem um salário alto e o Aston Villa não quer liberar o jogador. E Anderson Talisca é alvo do Corinthians e também recebe um dos maiores salários do futebol da Arábia que o Flamengo não conseguiria cobrir sozinho. Então, todas as contratações, o Oscar é a mais viável, tanto porque ele quer jogar no Flamengo, e outro motivo que ele poderia querer abaixar o seu salário para atuar no rubro-negro. Vamos falar agora, galera, sobre Edenilson. Edenilson nas próximas semanas já pode deixar o Internacional, porque ele vem recebendo sondagem de diversos clubes brasileiros. O principal deles, de acordo com a apuração do jornal digital GZH, é do Atlético Mineiro, que desde o ano passado vem manifestando interesse na contratação do meio-campista. A fonte ainda revela que o clube alvinegro já está preparando uma investida por Edenilson, que está ciente do interesse da equipe em seu futebol e nesse momento não parece ter pressa para definir o seu futuro. Edenilson vai deixar o Internacional no fim da temporada, isso já é certo, mas o futuro dele está indefinido. O jogador não tem pressa para definir o seu futuro e o Atlético Mineiro quer contratar o jogador o mais rápido possível.
E vamos fechar esse vídeo, galera, trazendo uma informação de bastidor sobre o Corinthians. O Vitor Pereira, todo mundo já sabe que acertou com o rubro-negro carioca. Melhor, o Flamengo. Porém, o presidente do clube rubro-negro não dá como 100% de certeza essa contratação, mas todo mundo já sabe que ele está fechado com o Flamengo. Porém, a informação de bastidor vem agora. Por mais que o Vitor Pereira tenha deixado o Corinthians, o Timão ainda deve salários atrasados para o técnico português. O Corinthians ainda deve 2 meses de salário a Vitor Pereira, os meses de novembro e dezembro, como está previsto no acordo entre Vitor Pereira e Corinthians. Além de Vitor Pereira, o clube precisa pagar o salário dos membros da comissão técnica. Ao todo, o Corinthians vai precisar desembolsar 6 milhões de reais. Em entrevista realizada em Doha, onde acompanha a Copa do Mundo, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, disse que não há acordo fechado, mas admitiu que VP está próximo de ser anunciado como reforço do Flamengo. Então, o Vitor Pereira, o novo técnico do Flamengo, o anúncio oficial dele está demorando por questões burocráticas, já que ele ainda pertence ao Corinthians, tanto que ele tem salários atrasados com o clube paulista. Então, assim que ele rescindir de forma oficial o seu contrato com o clube paulista, ele vai poder ser anunciado pelo Flamengo. Bom, pessoal, é por aqui que eu fico. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, deixa o like por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho e a gente vai se ver no próximo vídeo. Um forte abraço para todos vocês e até a próxima.